Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcy e estamos aqui para mais um. Ponto da família, juntos, unidos em família, família de Cristo Jesus, para que possamos escutar mais da palavra e também convidamos a você que está com a gente, seja muito bem-vindo e viva.net. Lá você vai ver toda a programação, os estudos e os cultos que são gravados e você pode rever, meditar e edificar a vida de cada um de nós. Obrigada por estar com nós outros e ouvimos agora a palavra. Você também tem lá a Rádio Viniarde, a radioviniarde.net, onde você pode estar conectado 100%, né? 24 horas por 24, dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós temos lá a palavra do Senhor cantada e muitos louvores, coisa muito interessante. Você é o nosso convidado. Ah, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e também sobre a tua família. Espero que você tenha tido uma semana maravilhosa, uma semana de muitas vitórias, uma semana de muitas conquistas, em nome de Jesus, porque as nossas vitórias, as nossas conquistas, elas vêm em nome do Senhor Jesus. A cada dia nós perdemos pessoas que são muito próximas de nós. A cada dia nós perdemos pessoas que não são tão próximas, mas pessoas que a gente considera. A cada dia nós podemos estar perdendo pessoas que fazem parte da nossa família. A cada dia nós podemos estar perdendo pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que é a nossa família cristã, a nossa família espiritual. Mas pela graça de Deus, nós estamos vivos. Uns muito vivos, outros vivos, mas com algumas enfermidades, algumas situações que estão passando, e outros não estão vivos, já estão esperando a morte, ou por um diagnóstico médico, ou por uma enfermidade grave que tem passado, mas já está esperando a morte. O louvor que nós acabamos de entoar, não é? Você, para saber o louvor, você tem que começar junto com a gente, antes de nós começarmos a gravação da palavra, a gente ora, a gente conversa, a gente louva o Senhor. Mas o louvor que a gente cantou hoje foi Eu Só Posso Imaginar. Imaginar a paz que eu vou ter quando eu estiver com Jesus. Imaginar o olhar de Jesus na minha vida. Imaginar eu cercado da glória de Deus. Mas quando a gente começa a cantar esse louvor, a gente se emociona e acha que esse louvor é muito, muito bonito, mas na verdade nós não pensamos na letra, porque certamente muitos de nós não queremos viver isso. Por quê? Porque nós temos que sair desta vida e ir para uma outra vida. A morte, ele é um tema muito complexo, um tema que muitas pessoas não gostam de tocar. Apesar de sabermos que a nossa única certeza, a certeza que você e eu temos é a certeza da morte. Para aqueles que não têm a Jesus, em sua vida, é um tema bastante complicado. E para muitos cristãos também. Cristãos que, de verdade, eles estão meio complicados em relação a essa morte. Por quê? Porque estão muito aferrados às coisas desse mundo. Mas o Senhor nos traz uma palavra hoje. Uma palavra de vida. É, uma palavra de vida. Ah, pastor, você está falando de morte aí, isso aí acaba trazendo uma tristeza para a gente. Não, mas o Senhor traz uma palavra de vida. Uma palavra para nós confrontarmos a morte. Nós vamos confrontar a morte, uma palavra de segurança e de esperança, uma palavra de cumprimento de promessa. É essa palavra que o Senhor tem para nós. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje, a gente está com um pequeno delay aqui por causa da internet, mas a gente vai levando aqui, em nome de Jesus, né? A palavra que o Senhor tem para nós hoje é a morte para o cristão.
Ai, pastor, você está falando de novo na morte. Pois é, querido. Quando nós falamos da morte, nós devemos considerar a morte sem Cristo e a morte com Cristo. Ou seja, a morte sem Cristo é uma morte que não tem saída. E a morte com Cristo é uma morte com promessa. Promessa para onde nós vamos, para onde nós vamos continuar a nossa vida. Que a nossa vida não acaba aqui, ela continua. Você já pensou qual a sua perspectiva para a morte? Você já pensou nisso? Sem Cristo, na verdade, inferno eterno. Não tem outra saída. E com Cristo? Com Cristo, a eternidade no céu. É? A eternidade com Ele. A eternidade gozando desta graça, gozando do amor, gozando de toda a misericórdia que Ele tem para nós. Para o cristão, a morte, na verdade, não é o fim, mas é o começo de uma nova vida. Então, quando nós temos a Jesus, nós cremos nesse Deus e nós confiamos nele, nós sabemos que essa vida aqui é o primeiro tempo do jogo, o segundo tempo é a eternidade. Então, nós cremos que o final dessa vida é o começo da vida eterna. Então, uma vida muito maior, uma vida muito mais tremenda do que essa vida que a gente está vivendo aqui. A morte, para o cristão, é uma transição para a eternidade. Então, nós estamos saindo dessa vida, e essa vida é uma transição para nós irmos ter a eternidade com Cristo, para viver uma nova vida, só que uma vida eterna. Não é mais uma vida regrada por tempo, regrada por idade, mas uma vida eterna. E a Bíblia nos dá uma visão cheia de esperança, uma visão para a nossa vida eterna. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a morte para o cristão. Abra sua Bíblia aí. Gostaria que você estivesse anotando esses textos e estivesse confrontando com a tua Bíblia, né? Abra a tua Bíblia aí em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui a gente vê Paulo dizendo que a morte é um ganho. Nós vamos estar ganhando com a morte, nós não vamos estar perdendo. Paulo dá um exemplo aqui forte do que é o verdadeiro cristianismo. É viver um exemplo de Paulo, um exemplo de entrega de vida, um exemplo de viver a vida em Cristo. Para mim, o viver é lucro, o morrer é lucro, né? Morrer é lucro. Viver para Cristo, nossa vida é dedicada a servir ao Senhor, a servir a Jesus. Nada mais tem prioridade em nossa vida. Nós desejamos servir ao nosso Rei. Desejamos servir ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E por que nós desejamos fazer isso? Porque a nossa vida aqui ela é passageira. Ela é um lapso de tempo. Então, por isso, Paulo fala aqui, né? Viver para Cristo e morrer é lucro. A morte traz a recompensa de estar com Cristo. A morte é o lucro porque muitos de nós cristãos não estamos muito dispostos a seguir a Jesus integralmente. Esse é o grande problema. Quando nós fazemos que servimos e temos só um título, né? Um título de cristão. Muitos cristãos são assim. Muitos cristãos querem viver essa vida, esquecendo da vida eterna, esquecendo que a vida eterna é infinitamente mais longa e muito melhor do que essa. Ai, pastor, mas como que a gente tem que ter a certeza disso? A certeza disso vem pela fé. Vem pela fé nesse Deus que você crê, que eu creio. Então, nós temos que viver e andar e caminhar pela fé.
pela fé, e o Senhor vai se manifestando, o Senhor vai falando com cada um de nós. A visão do cristão deve ser uma visão de eternidade, uma visão de que nós estamos passando por aqui. Nós não vamos ficar aqui. Podemos viver 50, 100, 150 anos, até 200 anos, mas uma hora vai acabar. Então, a nossa visão tem que ser a visão da eternidade. Isso não significa que a gente não deve viver a nossa vida aqui, a nossa vida terrena. Não, nós temos que viver, temos que trabalhar, temos que comer, nos alimentar, temos que morar, nós temos que viver a nossa vida normal. Mas nós não podemos perder a visão da vida eterna. Ou seja, a nossa casa não é aqui. Nós estamos de passagem aqui. Então, a morte é alguma coisa que as pessoas não gostam muito de falar. Mas a Bíblia nos diz que, de verdade, o morrer é lucro. O morrer é ganho. Vamos ver mais o que a Bíblia fala para nós. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também vós. Ou seja, Jesus ele faz uma promessa aqui. Então, nós temos que viver essa promessa, viver a promessa. Jesus promete isso para mim e para você. Ele não simplesmente está falando porque ele não tem o que falar, não, ele está prometendo a vida eterna. Ele está prometendo um lugar junto dele, ele está prometendo uma eternidade com ele está prometendo uma segunda vida. E ele está prometendo que ele vai voltar para buscar os seus filhos. Ele promete isso. Jesus prepara um lugar, a certeza de um lar eterno com Deus, um lugar especial para os seus filhos. A promessa do retorno que Jesus faz, ele fala: olha, eu vou voltar. Então, Jesus voltará para levar os seus filhos para viver junto dele. Então, não importa se você vai morrer ou se você vai ser arrebatado, não importa se vai ser na vinda de Jesus ou porque você morre primeiro, mas de verdade, não importa isso. Ele vai levar você para junto dele. Essa promessa, ela está cada vez mais próxima, ou através da nossa morte ou através da volta de Jesus. Essa promessa ela tá burilando aí e daqui a pouco vai acontecer. E para isso nós devemos estar preparados para o dia glorioso. E aqui Jesus fala, né, que a eternidade vai ser com ele, a eternidade com Cristo, a esperança de estar para sempre com o Senhor, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá enfermidade, não haverá dívidas, não haverá nada disso. E isso a gente vê, abra sua Bíblia lá, em Apocalipse. Oh, perdão, não tem aqui. Apocalipse? Tem ou não tem? Não, não tem Apocalipse. Eu não pus esse versículo. Mas abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, essa é a promessa. Essa é a promessa. A promessa é que lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter lágrima, porque Jesus vai estar lá com você e comigo. Então, de verdade, a eternidade com Jesus é extremamente melhor do que isso que a gente está vivendo aqui. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quanta comodidade você tenha,
a eternidade com Jesus vai ser muito melhor. Muito melhor. E essa é a garantia que nós temos dentro da palavra. Uma outra, uma outra coisa que o Senhor promete para nós sobre a morte, encontra-se lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, a vitória sobre a morte. Nós vamos ter a vitória sobre a morte. Paulo ele tem uma visão aqui tremenda, ele tem uma visão aqui tremenda de como deve ser a morte para o cristão. Corpo incorruptível. Nós vamos ser transformados, nós vamos ter um corpo transformado, a transformação do nosso corpo mortal em um corpo espiritual. O corpo e a alma ficam aqui, mas o nosso espírito é transformado. Aleluia. Nós vamos para a eternidade. Teremos um corpo glorificado, um corpo sem pecado, um corpo sem limites, limites de enfermidade, limites de necessidade. Nós teremos um corpo completamente transformado. A vitória sobre a morte. Jesus fala que nós vamos vencer a morte. Jesus venceu a morte através da ressurreição. E através dele, você e eu vamos vencer a morte também. Ou através da ressurreição, ou através do arrebatamento do Senhor para a nossa vida. A vitória nós vamos ter sobre a morte. E nós venceremos a morte através de quem? Através de Jesus Cristo. Não é através da minha religião, não é através da minha igreja, não é através do meu pastor, mas através da minha relação com Deus, através da minha intimidade com Deus. Não importa o que está acontecendo à sua volta, nós ressuscitaremos assim como Cristo ressuscitou. E ele fala aqui do triunfo final. O triunfo final, a morte não tem a palavra final sobre a vida do cristão. A morte não é o fim. É o fim para aqueles que não têm a Jesus. Esse é o fim. Mas para nós que temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, não é só o começo da nova vida. Temos a promessa de uma vida com Jesus. Nós temos uma promessa de uma vida nova, uma promessa onde não vai ter choro, não vai ter lágrimas, não vai ter necessidades, onde nós seremos supridos de tudo. Alguém pode dizer assim: ah, então, pastor, vamos logo para lá, né? Não. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Temos que entender que a vida não é minha, que a vida não é sua, a vida é do Senhor. É Ele que nos dá a vida. E é Ele que nos tira a vida. Então, nós não devemos buscar ou procurar encurtar caminhos. Não, a gente continua vivendo aí. Você e eu, nós vamos continuar vivendo e fazendo aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Vamos estar vivendo aquilo que o Senhor tem para o nosso dia hoje, mas na esperança da vida eterna. Aleluia. Que nós vamos viver com Ele. Você quer ver? Abre aí a sua Bíblia em João. João capítulo 11. Capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Ou seja, Ele é a ressurreição, a paz em meio à morte, Ele nos garante isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Assim, nós temos essa paz que somente Jesus pode dar. Jesus, ele coloca todos os nossos desesperos aos seus pés. Simplesmente ele fala assim: olha,
Vem aqui comigo. Vem aqui comigo que você vai ver que não tem nenhum problema. Jesus, é a ressurreição e a vida. Ele é a fonte da nossa vida eterna. Não existe outra fonte. Através dele nós seremos ressuscitados e teremos o nosso corpo glorificado. Através dele, não é através da religião, não é através da igreja, da denominação, do pastor, do bispo, do apóstolo, de quem quer que seja. Somente através de Jesus Cristo. Crer em Jesus é ter a fé nele, uma fé que garante a vida eterna. A fé que nós temos em Jesus é a fé que vai garantir a nossa vida eterna. A nossa fé, ela deve ser firmada em nossa relação com Jesus, em nossa relação com Deus. A nossa fé, ela não pode estar firmada naquilo que nós vemos, mas tem que estar firmada naquilo que nós cremos. Aquilo que você e eu cremos, nós cremos num Deus poderoso, num Deus que pode fazer o que Ele quiser, um Deus que pode transformar a água em vinho, um Deus que pode abrir o mar, um Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte. É esse Deus, é esse Jesus, é essa relação que nós temos que ter. Vivemos ainda que estejamos mortos. Isso se chama ressurreição. Ainda que nós estejamos mortos, nós viveremos. Paz diante da morte. Não importa, a morte é o princípio da vida. Princípio da vida para aqueles que têm a Jesus. Princípio da vida para aqueles que seguem a Jesus. Princípio da vida daqueles que têm uma relação pessoal com Deus. Não um cargo na igreja, mas para quem tem uma relação pessoal com Deus. Essa é a paz. A paz na morte, a confiança na promessa que Jesus traz. E essa confiança na promessa de Jesus traz o quê? Paz. Traz tranquilidade. Sabemos que nós seremos justificados através de Jesus, não através de outra coisa. E que teremos a eternidade com Ele. Isso é tremendo. Isso é tremendo porque só através de Jesus nós podemos ter isso. Nós não podemos ter isso através de dinheiro, de diploma, de universidade, de nada disso. Só através de Jesus. E o quinto ponto, que é muito importante, abre sua Bíblia lá, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Esse é o nosso consolo. Esse é o nosso consolo. Tem um bom ânimo, seja um cara animado, seja uma pessoa que confia nesse Deus que você crê. Tenha um bom ânimo, a confiança na promessa de estar com o Senhor. Nós temos que ter esse ânimo. Não sejamos enganados. Muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho. Não sejamos enganados, porque o diabo ele vai fazer de tudo para que você saia fora do caminho, para que você não creia nessa promessa, para que você não creia e não confie nas promessas que Jesus tem feito através de toda a Bíblia. Então, não se deixe enganar. Ande pela fé. Crendo que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Mas nós estaremos com o Senhor. Isso é que é o mais importante, nós estarmos com o Senhor. Não necessitamos ver, somente crer. Habitar com o Senhor é a certeza de estarmos eternamente com Deus. Ou seja, a morte, ela é uma consequência de quem está vivo. Ou seja, você só pode morrer se você estiver vivo. Então, na verdade, o que eu gostaria que você estivesse refletindo
é que esses pontos o Senhor nos trouxe hoje para que nós possamos refletir o que é a morte para o cristão. Encarar a morte com esperança e confiança nas promessas de Deus. A morte como uma transição para a eternidade. Uma eternidade que a gente vai passar com Cristo. Confie que você estará com Jesus. Tenha sua fé fortalecida nessa verdade. Não permita que o inferno venha roubar essa certeza da sua vida. Esteja preparado para encontrar-se com Jesus a qualquer momento. A qualquer momento. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Porque o Senhor tem um plano. O Senhor tem um projeto de vida para cada um dos seus filhos. Senhor, nós te agradecemos pela esperança que o Senhor nos dá de uma vida eterna. Te agradecemos, Senhor, pela paz e pela confiança que o Senhor coloca no nosso coração. Senhor, nós queremos enfrentar a morte com serenidade. Enfrentar a morte sabendo que é o princípio de estarmos gozando contigo. Senhor, toma nossas vidas nas tuas mãos. Usa-nos, Senhor, como o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Mas para que você não tenha medo da morte, você tem que ter a certeza da vida eterna. E essa certeza só vem através de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o Senhor te convida agora. Te convida agora para que você possa fazer isso e que você possa enfrentar a morte com paz, com tranquilidade, sabendo que você tem uma promessa. Se você quer aceitar a Jesus agora, entregar a sua vida para Ele, feche os teus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos e quero viver a vida eterna. e quero viver a vida eterna. Perdoa, Senhor, os meus pecados Perdoa, Senhor, os meus pecados e tenha um propósito para minha vida. e tenha um propósito para minha vida. Pela fé, eu confio na vida eterna contigo. Pela fé, eu confio na vida eterna contigo. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. E eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu convido você a buscar uma igreja evangélica, uma igreja que fale desse poder de Deus, que fale desse poder de transformação e de santificação, uma igreja que viva a eternidade com Cristo. Ou então esteja conosco aqui na nossa igreja digital. E junto nós vamos caminhar dentro das verdades que o Senhor tem trazido para cada um de nós. E vamos viver aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, em nome de Jesus. Amém? E você que já tem a Jesus, mas tem estado preocupado com a morte, tem se desesperado com a sua morte e com a morte dos seus queridos. Você tem se descontrolado com isso. Na verdade, você precisa se reconciliar com o Senhor. Você precisa se reconciliar com Deus. Não importa qual seja a sua situação agora, o que importa é que você queira se reconciliar com o Senhor. Se você quiser fazer isso, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos o teu nome. O Senhor é um Deus de reconciliação, um Deus de perdão, um Deus de cura, um Deus de transformação. E agora, Senhor, quero pedir, Senhor, por cada um desses nossos queridos que estão querendo voltar para Ti, querendo se reconciliar contigo. Senhor, que eles possam sentir, Senhor, a Tua presença agora, onde quer que eles estejam. E que eles possam, Senhor, voltar aos Teus caminhos, voltar a caminhar contigo, voltar a ter a fé nas Tuas promessas. Toma, Senhor, cada um nas Tuas mãos e siga, Senhor, o plano que o Senhor tem na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração e ainda tem alguma dúvida, você pode estar com a gente. Pode escrever para a gente, pode ligar para nós e nós vamos buscar, dentro da palavra, a resposta para cada uma
das suas dúvidas, em nome de Jesus. E eu gostaria de deixar com você esta frase: o cristão, ele nasce com a certeza da morte, mas ele morre com a certeza da vida. Da vida eterna com Jesus. Amém? Que você e eu possamos ter vida, e vida em abundância. Obrigado por você estar com a gente aqui, e te convido para na próxima quinta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico, estamos estudando as parábolas de Jesus. Vem com a gente conhecer as verdades que a palavra tem para a minha vida e para a tua vida, e para que a gente possa caminhar com esse Deus Todo-Poderoso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe. Tchau, tchau.